Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada por desejar passar esse tempo juntas, não é, Eliane? Sim, porque para nós é um prazer, né, Mirtes? Mesmo que o assunto seja um pouco mais delicado, que o assunto demande que a gente fique mais séria, mas é um prazer a gente trabalhar temas que vai te ajudar, converse aí também, né? Isso é bom. E tem essa certeza que ajuda primeiro a gente, A né? gente, sim. Cada vez que a gente conversa, a gente se enriquece com aquilo. Trabalha os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Não estamos falando de quase nada que a gente já não tenha passado, sentido, percebido, né, Eliane? Isso mesmo. Hoje a gente vai falar como enfrentar o sentimento de culpa. Porque se você está conosco aí, você já ouviu que nós já falamos várias vezes sobre culpa, né? Isso. Aliás, nós mesmas tivemos um bate-papo sobre quando a culpa é resultado de pecado. De pecado, de né? um erro mesmo, né? Que aquilo nos aflige por termos errado, né? E a consciência disso, o que faz, sabe? Então, mas a gente tem muito mais coisas que falar, porque o senso de culpa é uma experiência emocional muito dolorosa. Ela não só é dolorosa, como às vezes ela é incapacitadora também. Ela impede a pessoa de fazer, às vezes, coisas novas e de se mover, né? Isso, e assim, como nós vamos abordar, ela tem várias nuances. Às vezes ela vem de uma outra fonte de sentimento que aquela do erro. Né? E se você não percebe isso, você pode ficar preso e não consegue se libertar desse sentimento de culpa. Vai nutrindo e isso vai te segurando, né, Mirtes? A culpa causa, isso é provado, ela causa sofrimento psicológico, não tem jeito de se evitar. Ele fica arraigado dentro de você e ele agrega outras emoções e outros sentimentos juntos. Né? Exatamente. O que atrapalha mais ainda, O que atrapalha mais ainda. Quanto mais tempo, quanto menos a gente se percebe nesse sentimento, você vai trazendo outras coisas, né? Então, olha, você já sabe que ela pode ser fruto de pecado e de erro mesmo, consciente ou não, né? Ou não, às vezes a gente não percebeu, não mas percebeu, fez, né? mas fez, e né, ela pode ser fruto disso. Ela está sempre atrelada ao passado, é claro. Você sente culpa porque alguma coisa aconteceu isso. antes, né? É isso, uma ação. E às vezes não é nenhuma ação, não. Às vezes é um sentimento seu, por exemplo, de você não se sentir a pessoa que você gostaria de ser. Olha que coisa absurda, mas que existe, né? Me sinto culpada porque eu tive condições na família que eu tive, de ser bem melhor do que eu sou agora. Olha que colocação que acontece, que é passível de acontecer. Eu vivi muito isso, que como eu sou dentista, né, muitas das pacientes que eu tratei falavam assim, e minha mãe falava que era para eu cuidar dos meus dentes, e minha mãe, sei que lá, minha avó falava que era para escovar mais, ou então que era para ir mais ao dentista, e eu não cuidei. Aí avançou, que não tem retrocesso, né, ou perde o dente, ou uma coisa assim, a pessoa realmente se sente culpada por não ter feito algo que era bom para ela. É você mesmo que não correspondeu, Isso, né? Exatamente. Ela não fez nada de errado, ela deixou de fazer algo, deixou de fazer, algo bom, né? E é o tipo de sentimento que daí impede a gente de se mover em outras direções, sabe? E outra coisa, se a gente, só para encerrar isso aí, né? Em vez de você ter uma situação X, você está com uma situação muito pior e em vez de você avançar, você tem que estar corrigindo, né? Você tem que estar acertando aquilo que hoje poderia estar ótimo. Já não precisava nem existir mais. Não precisava nem existir mais. Podia estar resolvido, né? Exatamente. Mas se a gente continuar, a gente vai lançar porque você se sente culpada até de não ter correspondido a expectativas do seu pai, da sua mãe também, né? Nossa, meu pai sonhava que eu continuasse a carreira dele, vamos supor, né? Se o pai era médico ou se era advogado e queria que fizesse e você não fez e o pai morreu, aí você assume uma culpa, mas aí também é uma culpa que... Falsa, falsa, que a gente já vai entrar nela. Tem que ver se a pessoa gosta, né? Aí é uma análise do que é importante, né? Se você realmente gosta daquela profissão,
Se você não gosta, não tem a ver com você, não se prenda nesse sentimento, né? Mas é assim, quando você se sente culpado e está cheio de culpa, a voz incriminatória é sua e é do outro também, né? Porque daí você não consegue separar as coisas, né? Tem esse reflexo, né? Quando você está fazendo algo que não está de acordo com a sociedade ou não está no esperado que a sociedade quer, o que o outro quer, né? Porque é muito próximo, né? Ou seu pai, sua mãe, ou a sociedade, ou o que você quer, né? E isso fica difícil, dá uma certa desequilíbrio, né? E você estando com ela ali, às vezes uma pessoa se dirige a você e fala alguma coisa, não tem nem a ver com aquilo, mas você já toma como se fosse porque... Quer dizer, está machucada, Está machucada, né? Então, é bastante comum. E o pior ainda, quando você está carregando esta culpa e ela nem é uma culpa verdadeira, né? Que é o que a gente quer conversar um pouquinho com você agora. Pessoas que têm sentimento de culpa por razões absolutamente erradas, né? E essas pessoas, isso é muito mais comum do que você imagina. A mais comum de todas diz respeito ao casal. A pessoa se separa, o casamento acaba, né? E às vezes ele acaba até por traição, vamos supor, por traição, estou dando um exemplo, traição do marido. O marido traiu, quis ir embora com outro, acabou o casamento. A que ficou se sente completamente culpada pelo término do casamento, que não tem nada a ver com ela, né? Ela começa a sentir assim, eu sou culpada de não ter agradado ele, enfim. Isso. Aí tem uma coisa assim, interessante no seguinte, realmente pode ser que a pessoa foi, independente do que eu fizesse, suponhamos que fosse o meu caso, não iria agradar. Mas assim, um relacionamento normalmente tem 50% de cada um, né? Vamos supor lá que teve alguma coisa, mas assim, o outro poderia voltar e conversar também. Às vezes, outra coisa, nada que eu fizesse ou agradaria. Né? Mas no mínimo, então, querido, você tem que pensar que a culpa não é só sua. Não é só minha, não exatamente. É sua. Não é sua, então você carregar um peso de culpa por casamento acabado, no mínimo, o mais correto, quando realmente for dividir essa culpa. Isso, sabe? sentar, conversar. Dividir, né? E às vezes você vai ver até que a proporção, essa divisão pode não ser assim tão não pesado ser 50%, né? Pode ser 30, 40, pode ser 30, 20, 10, enfim, coisas assim, né? Tem uma outra, não sei se você vai falar, mas a gente dando exemplos, agora me veio à mente... de uma pessoa que compartilhou com a gente, dá para pôr assim também, você fica com a culpa no lugar errado. Mães com filhos, que a gente educa o filho, assim, 20 anos, né, ou 15 anos, não sei, que a criança está sob nossa tutela ali. Que ela nos ouve. Que nos ouve, 15, 10 anos. E, por exemplo, assim, eu mimei demais, cuidei demais porque era doente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, eu fiquei segurando demais. Então, quer dizer, daí a gente começa um raciocínio assim, mas não é porque ela é doente, porque quando ela era doente, você tinha que cuidar mesmo. Uma criança doente requer cuidado. Agora, o que foi o erro, se dá para dizer, ou o que aconteceu que prejudicou a educação daquela criança, é que após ela não ficar doente, você não deu devido liberdade, você não apoiou nas atitudes para que ela vá para o mundo. Então, não é por a culpa, e ela estava com culpa porque a menina era doente. Eu falei, não, a menina, você tinha que ter cuidado, né? Porque senão você era culpado mesmo. Agora, a culpa está, ou se não é que tem que ter culpa, você poderia ter aberto a educação dela e deixado ela para o mundo, né? Mas, às vezes ela é absolutamente falsa no sentido de que realmente a mãe fez tudo certo, né? Tudo certo, e aconteceram coisas erradas. Esse é mais no caso, assim, por exemplo, de quando o filho passa a usar droga. Às vezes a família é completamente inocente, não tem culpa nenhuma, participação nenhuma. Tudo foi oferecido de melhor, tudo. O filho quis experimentar, fez isso porque quis, pronto. A família não tem culpa. Né? É verdade. A gente está falando que existe sempre mais do que uma possibilidade, né? Isso. Você estava falando o filho escutar a mãe, né? Tem um meme aí que diz assim que a criança, assim que formada, assim que o órgão do ouvido, ela ouve a mãe dentro do útero, ela está ouvindo a mãe. Isso. Assim que ela faz 2 anos, ela para de ouvir. Aí só ouve o que quer, né? Bem assim. Aí né? entrega para o mundo. Né? Mas sabe,
existe uma falsa culpa analisada aí por especialistas, tudo que para nós parece, você pensa assim, nossa, não cabe, mas é assim, a gente já viu, e eu convivi com uma pessoa assim, a família sofreu um acidente de carro, 3 pessoas morreram e só uma sobreviveu. A que sobreviveu passa a se sentir absolutamente culpada de ter sobrevivido. Dos outros terem morrido e ela está viva. E ela está viva. Né? Essa é uma falsa culpa mesmo. Isso, é uma falsa culpa, porque aí eu também presenciei algumas situações agora na época do Covid, que a gente estava com um grupo de enlutados, né? E teve uma situação assim, que a mulher pegou Covid e estava mais ou menos, aí o esposo pegou, ela foi para o hospital e ele foi para o hospital. Aí ele faleceu e ela nem o viu mais, porque naquela época não podia, né? Então, é uma coisa assim, além dela passar para ele aquela culpa, aquela coisa do luto, porque o luto é uma situação que também gera culpa. Sim. A gente estava assim, mas por que eu não cuidei mais? Por que eu não trouxe para casa? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Então, essa falsa culpa, associado a um acidente, a alguma coisa que destrói a família, é muito pesado, né, Mendes? Então, e o caminho para isso é para você realmente desmistificar isso, sabe? É você procurar ajuda se você não consegue sozinho, porque a culpa é um peso enorme que você não precisa carregar e que não fica, você compartilha, né? No primeiro momento, eu acho esse de luto que você falou, que é bem real mesmo, eu acho que a gente pode ter, enquanto menos madura, ter aquela sensação, não fiz tudo o que eu podia fazer e sentir. Só que quando você fica madura, você sabe que você não fez mesmo e que nunca poderia fazer. Nós nunca vamos suprir a necessidade do outro. Nem o outro vai suprir a nossa. Tem isso mesmo, né? A gente acha que poderia ter feito mais, a gente acha, até tem assim o perfeccionismo, né, que eu poderia ser melhor, e isso vai dificultando a vida da gente, porque você não vê a realidade como ela é. Você acha que sempre pode dar um jeito. Sabe? Né? Mas eu tive essa experiência com a minha avó também, porque foi bem assim. Eu não queria que ela se fosse, porque era amada da minha alma. Eu sempre a amei, gostei da pessoa que me ligava ao meu pai, que eu já tinha perdido, né, e tudo mais. Quando ela se foi, ali eu tinha a impressão que eu ia ter um treco se ela morresse. Eu fiquei tão descansada, porque a minha convicção interior era assim: eu fiz tudo que eu podia por ela. Por ela, isso é legal, então, né? Aí eu percebi que a gente pode mesmo. E eu fiz como uma adolescente, porque quando ela morreu, eu era adolescente. Eu fiz o que uma adolescente poderia fazer e ela recebeu aquilo que ela precisava receber de uma adolescente. De uma adolescente. Sabe, ficou com muita clareza isso para mim, para eu não ter sofrimentos depois, né? Porque essa é uma culpa talvez das mais comuns, aquela diante da morte, falar, poderia ter feito mais, e carregar isso como culpa. Isso, porque é uma coisa que é irreversível, você não tem como trazer a pessoa de volta, não tem, de certa forma, pessoalmente, você não tem como esclarecer com a pessoa, é lógico que no campo do tratamento psicológico, você tem como mandar uma carta, você tem como simbolizar que conversa, né? Mas, efetivamente, não vai ter o que mudar. Então, se você não se liberta disso, é um sofrimento cruel. Às vezes, gera doença no corpo em função disso. Né? Por isso, essa conversa de enfrentar essa culpa, né? De maneira racional, deixando as emoções de lado para realmente se libertar dela, né? Eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta já. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho.
Estamos de volta. Nós estamos falando como enfrentar esse sentimento de culpa. Falamos sobre a falsa culpa. Isso. E agora nós vamos aproveitar essa última parte para falar sobre uma outra coisa bastante comum a respeito da culpa, é a projeção dessa culpa em outro, a transferência dessa culpa, né? Até eu falei que há tempos atrás, eu não sei se eu falei aqui, tinha um artigo sugerido para nós trabalharmos com mulheres que dizia assim: a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Essa era a perfeita transferência de culpa, né? Sem culpa nenhuma. Né? Eu ponho em quem eu quiser. Mas essa é uma reação automática. Como ela é uma coisa tão constrangedora, que machuca tanto, eu tenho algumas opções. Ou eu tento justificar essa culpa, para ela não pesar tanto, isso, né? Ou eu culpo o outro, transfiro para ele, que parece que fica mais fácil, né? Aquela coisa da sombra, né? Eu não consigo aceitar em mim, não vejo em mim, mas passo para o outro, né? Eu ponho quem eu quiser. Sabe, psicanalista Freud mesmo já dizia isso, que essa projeção, sabe, ela existe porque vai te aliviar, vai aliviar aquele que realmente é o culpado, é o errado, né? Ele pode ir, mas ele pode mas ele leva alguém com ele, né? Porque ela é um mecanismo de defesa. Eu estou me defendendo, eu estou tirando o peso que ela está causando em mim, a dor que ela está causando em mim, né? Isso. Então, ela é um mecanismo de defesa, eu culpo o outro, né? E eu sempre vou dizer assim, justificar, foi ele que me fez agir dessa maneira. Dessa forma, tá? Exatamente. Eu não tiro que foi eu que agi, mas a culpa de eu agir assim é dele. E explica, né? Não justifica, mas explica, por exemplo, porque como a gente fala aqui, né? Que o evangelho, tudo é sobre relacionamentos, nós quase não vivemos sozinhos. E realmente, quando há um erro, provavelmente é em relação ao outro, né? Que nem nós estamos falando, né? De ação com o outro, tudo. Aí ele facilmente joga no outro, sem se ver no quadro, né? Sim, sabe? Agora, por que a gente tem que estar atenta para essas coisas, sabe? Porque não contribui em nada. Nós estamos falando como enfrentar a culpa. Enfrentar é tratar ela de verdade, é ficar sem ela. Agora, transferir uma coisa para o outro não vai te ajudar, sabe? Porque você não se livrou dela, porque você transferiu, você não fez uma coisa verdadeira. Você não cuidou dela, porque, por exemplo, o certo seria olhar o que aconteceu, onde eu errei, onde eu falhei, né? Que se é uma culpa. Agora, simplesmente transferir para o outro... Não tem como. Mas queridos, e em relação a Eliane falou, em relação ao outro, o evangelho é em relação ao outro. É o evangelho em relação ao outro. E a transferência de culpa está lá no livro de Gênesis. No primeiro livro da Bíblia, nós já vamos ver o exemplo clássico de transferência de culpa que eu vou ler para vocês. Gênesis 3, começando no 11. Deus perguntou: quem te disse que você estava nu? Você comeu o fruto da árvore que eu lhe proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor perguntou então à mulher: o que é que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Queridos, esse aqui é o retrato da nossa criação, inclusive criados com a origem das nossas emoções. Todas as emoções aqui. Eva comeu a fruta, deu a Adão que comeu, e quando Deus vai cobrar, ele vai cobrar de Adão, ele transferiu a culpa. E ele fez duas transferências. Primeiro, ele transferiu para Deus: olha, a mulher que o senhor me deu, então o senhor tem culpa nisso também. O senhor me deu essa mulher, ela me deu para comer. Agora, quem me deu ela foi o senhor. Então, ele já fez duas transferências de culpa. A Eva pegou e transferiu para a serpente, foi a serpente, né? Você vê que engraçado, né, Mirtz? Em momento nenhum, a Eva pensou em conversar com Adão sobre isso, né? Adão, vamos conversar aqui, vamos comer ou não? Vamos, porque é uma coisa interessante da gente pensar no nosso dia a dia. Antes da gente agir impulsivamente... Então, mas você está falando em relação à obediência, porque ela estava desobedecendo. Isso. Porque no natural, de fato, numa intimidade de marido e mulher, a gente
não é sempre que a gente pede opinião, não, né? Então, às vezes a gente chega e já faz, né? No natural, né? Toma isso aqui. Mas naquele caso envolvia uma obediência. Obediência séria, era quebrar um princípio. E agora, a gente nunca sabe, eu sempre digo assim, a gente não sabe, né? Para a gente medir, eu não sei, porque ali tem 3 culpados nessa história. Tem a serpente, tem a Eva e tem Adão. Tem 3 com culpa aqui. 3 ali. Agora, a gente vai nivelar a culpa, né? Se a gente for pensar, talvez o maior culpado tenha sido Adão. Na minha opinião. Por quê? Porque quem recebeu a ordem de não comer foi ele. Ele recebeu uma ordem que ele devia passar para a mulher dele. Isso. Tá? Quando que ele passou essa ordem? Será que foi minutos antes disso acontecer? Claro que não, né? A gente não sabe quanto tempo eles viveram. A Bíblia não diz o que eles viveram, o que eles faziam, até que ela tomasse esse posicionamento, né? Agora, vou dizer outra coisa que eu acho ele culpado também. Estava batendo papo com a serpente. Ele estava perto, porque ela estendeu o fruto e deu para ele. Estava mais perto do que eu e a Eliane aqui, porque ele teria que alcançar. Ele estava perto, ele viu o nível da conversa. Será que ele não podia ter chegar interferido? E falar para ela? Foi isso que eu falei para eles conversarem. É essa, né? Isso, olha, cuidado que não é esse o comando. Vamos, né? Não, mas vamos pensar na nossa... Vamos pensar na Eva de novo. Vamos pensar, porque ela não era tão santinha assim, porque eu vou te falar. Ela influencia porque ele, se a serpente disse para ela, foi assim mesmo que Deus te disse? A serpente perguntou para ela. Aí ela respondeu. Deus falou... Na hora que a serpente perguntou, foi assim mesmo. Ela falou, olha, dona serpente, meu marido está aqui do lado. Deus falou para o meu marido. Então, eu vou chamar ele aqui. Você vai conversar com ele. Conversa com ele e vê se foi assim mesmo. Então, estava tudo errado. Gente, a culpa ali, foi para valer. Ali, se dá para a gente inferir, já tinha um grau de individualidade grande, né? Entre eles ali, porque ele não falou nada, ele ficou quieto, ele calou, ela tomou iniciativa. Então, queridos, todos eles tinham culpa ali nessa hora. Todos. E sabe, e essa cena reproduz cenas dentro da nossa casa. Quando acontece alguma coisa que já vem... Primeira coisa que acontece numa casa, que eu acho assim, quando acontece, é que tem sempre que ter um culpado. Não é? Alguém responde. Vamos supor que tenha acabado a água, não deu para... Quem foi o responsável? Não tem umas coisas assim que não tem a ver, às vezes? É que se a gente for olhar um pouco de administração, que tem a ver com a administração do lar, né, que nós estamos falando, vai ter, nos processos, tem sempre que ter um CPF e uma data, né? Assim, pois às vezes eu brinco assim, não cai do céu, a coisa não acontece por geração espontânea, né? Porém, alguma coisa aconteceu, então... Então, agora pensa assim, pensa numa conversa entre 5 pessoas à mesa... Tem 5 pessoas à mesa, numa conversa que termina mal, e de repente alguém pergunta assim, quem é o culpado por essa situação aqui? Uau! São 5 pessoas envolvidas, né? Igual Adão, Eva e a serpente. Pode né? ser coletivo, pode ser, todo mundo está envolvido um pouco, né? Tem um grau de envolvimento. O problema é como lidar com isso. Nós estamos falando como enfrentar. A gente tem que enfrentar porque ela vai causar reações, e essas reações que aceitas, porque eu sempre digo que a culpa que você precisa tirar de você, precisa sair de você, ela precisa ser acolhida por alguém. Isso. Né? Não dá para você pegar e jogar para o ar. Isso. Né? E a gente, não vou mais me sentir culpada a partir de hoje. Isso. Aí você falou um negócio bacana, porque assim, a culpa precisa ser acolhida, ela não precisa ser transferida ou não precisa ser julgada. Né? Por exemplo, você não precisa julgar o outro por ter errado, né? Você pode ouvir, calar, entender a gravidade também, não precisa passar um paninho por cima e fingir que não aconteceu. Entender a gravidade, olha, realmente houve um erro, e realmente custou alguma coisa aqui em casa, se for no conceito familiar ou no trabalho. Mas isso não precisa ser tratado como uma punição muito severa, né? De uma coisa... ela tem que ser acolhida para que você possa continuar sem ela e continuar bem. Esse é o enfrentamento que a gente está falando. E se tiver algum reparo a ser feito, tem que ser feito, porque, né? queridos, normalmente, se a culpa foi erro,
escolha, vai ter consequência. Não tem como evitar as consequências. Pode ser maior ou menor. Vamos lidar com a consequência. No caso do Éden ali, a consequência foi a expulsão do paraíso. E que mudou todo o estilo de vida tudo, deles, né? De tudo, mudou completamente. Agora, mas por quê? Não houve acolhimento. Não houve acolhimento da parte de Deus de perdoar? Não houve arrependimento deles, não houve busca para ser acolhido, não houve nada disso. Eles não chegaram, Adão não chegou para Deus e disse, Deus, saiu do nosso controle. Estamos tremendamente arrependidos. Sabe, confissão da parte dele, confissão da parte dela. Deixa a serpente lá para... confissão. Não. A reação causada pela culpa foi de medo. Correram se esconder, é o que diz a palavra. Isso, vergonha então, pelo você vê, corpo, vergonha, né? medo, que são consequências de culpa que faz com que você não se abra, né, para arrependimento, porque você só vai se livrar da culpa quando você se arrepender do que fez e oferecer para quem pode acolher isso. Vamos supor, se a minha culpa é em relação a alguma coisa que eu fiz para a Eliane, ela vai ser a quem eu vou levar isso para ser acolhido ou não. E vamos supor que ela seja má e não acolha, eu vou ficar tranquila, porque eu tentei. Fez o que tinha que fazer. Eu fiz o que tinha que fazer, não é isso? E isso está lá no Pai Nosso, né? Que eu perdoe como eu sou assim perdoado. Como eu sou perdoado, né? Exatamente. Então, tem coisas assim, sabe, queridos, que a gente tem que olhar, porque nós estamos falando em reparação de culpa justamente para você não ficar carregando um peso que você não precisa carregar. Não precisa, né? Exatamente. Porque a culpa, ela pode ser saudável, né, na hora que ela serve para mudar o patamar da maneira de você pensar, de agir, de fazer. De fazer, né? Do entendimento, não tem a famosa da frase que com erro a gente se aprende? Isso. Né? E às vezes com o erro, com o sofrimento, com o entendimento da culpa, é muito mais visceral, né? Você vai fundo no problema e aquilo te gera uma mudança mais genuína. É real, né? Não é mudança só de ouvir falar, né? É assim, sabe? Então, o que a gente tem que ter primeiro é uma compreensão muito clara da culpa, das consequências, do motivo, sabe? Enfim, daquilo que vai nos levar à reparação, já que o nosso tema é reparação, daquilo que pode reparar. Como nós já dissemos, se você encobri-la, se você transferi-la. Ou ficar no remorso, remoendo, né? Ficar com vergonha, tentar esconder, ou, enfim, qualquer outro motivo não leva a cura nenhuma, né? Você só vai adoecer. Sabe? E eu acho que vivenciar a culpa é vivenciar neste limite, só ao ponto de acertar esses detalhes. Fiz, me arrependi, errei sim, sou eu. Você tem essa... a autoria dela tem que ser chamada assim para você, sabe? E acertar e levar diante daquele que pode todas as coisas. Isso, em oração. Em oração, nós temos um Deus que está nos oferecendo esse perdão a todo momento, né? Claro que ele diz, vai e não peques mais. Mas eu sempre posso ir até ele e encontrar essa libertação. É libertador, né? É libertador, muito, muito, né? Era isso que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.